Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 22, quando diz o seguinte: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Essa expressão, ela é de Paulo, quando ele entra na sinagoga no sábado, para falar para os seus irmãos que ele dá uma oportunidade, e os responsáveis pela sinagoga perguntam se ele tem alguma coisa para falar para os seus irmãos, para encorajar os seus irmãos. E Paulo aproveita e vai falar de quem? De Jesus. Aí ele, antes de falar de Jesus, ele começa a falar de alguns homens que viveram antes de Jesus, até chegar a Jesus Cristo. E ele fala nesse período, nesse versículo aí, fala sobre Davi. Essa expressão aí, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Essa expressão tem intrigado muita gente, no sentido de, o que é preciso para ser segundo o coração de Deus? Isso não existe uma fórmula para dizer, é assim, faça assim. Não, isso é a mistura de muita coisa. Você estar atento à vida de Davi, às palavras de Davi, aos atos de Davi, e daí você vai começar a perceber o que é uma pessoa que anda e que vive segundo o coração de Deus. Não é um anjo, não. Era um homem pecador. Era. Pecador como qualquer um de nós. A diferença é que quando ele errava, ele sabia reconhecer. Ele reconhecia o seu erro e caía prostrado diante do Senhor e pedia perdão. E dizia: Senhor, me perdoa, Senhor, me limpa, porque eu fiz o que era mal aos teus olhos, eu agi errado, eu já nasci em pecado, e o Senhor me ajude, me perdoe. Esse homem era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele é chamado quando ele ainda é um pré-adolescente. Ele era o oitavo irmão, o oitavo filho de uma família de 8, ele era o caçula, e o Senhor viu algo em Davi que ele não via em outras pessoas. Nenhum dos irmãos de Davi que tinham uma aparência de rei, que tinha aparência de guerreiro, e o Senhor não viu a qualidade que ele viu em Davi. O Senhor, quando manda o profeta Samuel ungir, ele não diz o nome do menino, o nome da pessoa. Ele diz: encontrei um homem, e era ainda um menino. Você vai lá, e Samuel, quando foi, procurou Jessé, mandou que entrasse os seus filhos, e Samuel ficou logo, quando entra o mais velho, Samuel já bate os olhos dele e disse: é esse. E não era. E o Senhor disse: olha, Samuel, não é esse, não olhe para a aparência. Não olhe para a aparência. Eu olho para o coração. E Samuel ficou aguardando, passaram-se os 7, e nenhum dos 7, Davi disse: não tem mais filho não, senhor? Ô Jessé, acabou-se os seus filhos? Ele disse: não, ainda tem um menino, tem o caçula que está pastoreando as ovelhas. Vai buscá-lo, porque a gente não vai sentar à mesa para comer enquanto ele não chegar. E mandou Davi às pressas, manda um recado para Davi: vamos buscar Davi. E quando Davi põe os pés dentro de casa, o Senhor desperta o profeta, e o profeta vai lá e diz: é esse o que Deus separou. Deus já havia escolhido. Deus viu características na vida daquele menino. Deus chamava aquele menino de homem. Ele tinha um coração que era voltado para Deus. Quantas vezes Davi não enfrentou os perigos cuidando das suas ovelhas, e o Senhor o ajudou? Quantas vezes? Ele conta a história, o próprio Davi conta a história, que uma vez ele estava pastoreando as ovelhas, um urso chegou para pegar as ovelhas, ele foi e matou o urso. Veio um leão, ele matou o leão. O que ele estava... Era porque ele tinha essa força fenomenal? Não, é porque a confiança dele estava em Deus. Quando ele foi enfrentar o gigante todo equipado com couraça, com escudo, com lança, com capacete, Davi disse: você vem a mim com lança, com escudo, com capacete, com lança, com tudo, eu vou a ti em nome do Senhor.
e Davi foi e venceu. Ou seja, Davi tinha algo que Deus não via em outras pessoas. Antes de Davi encarar o gigante, Davi via aquele gigante ameaçando o exército de Israel, xingando ao Deus do exército de Israel, porque estava xingando o exército. E Davi, como é que pode vocês ouvirem uma coisa dessa e ninguém se prontifica? E ele se prontifica para lutar. Homem segundo o coração de Deus, defende a causa de Deus. São ensinamentos que a gente vai vendo na vida de Davi, por isso que o Senhor se agradou tanto dele. A sinceridade que tinha no coração de Davi. Davi fez amizade com o filho do rei Saul, o nome dele era Jonatas. Davi fez uma amizade tão grande que era capaz de dar a vida por ele. Um homem segundo o coração de Deus mantém as suas amizades, respeita, honra, não trai a sua amizade, não trai as suas amizades. Um homem que é segundo o coração de Deus, ele está ali para o que deve e vier. E Davi foi passando os tempos e cada vez mais Davi se levantava como um rei. Não tinha ainda nem assumido, mas a sua postura já era de um rei. Homem segundo o coração de Deus atende o seu chamado, se porta como um chamado. Um homem segundo o coração de Deus tem que valorizar o seu chamado, para que Deus lhe chamou. Ele nem pergunta por quê, nem para quê. Ele simplesmente enfrenta e é vitorioso. E Deus vai administrando a sua vida. Mas eu gostaria de falar 2 ou 3 coisinhas ainda sobre Davi, que eu não canso de falar sobre isso. Já falei várias vezes e eu sempre medito nisso aí. Às vezes eu estou sozinho no carro e fico pensando: Senhor, eu gostaria de ser segundo o teu coração, mas me decepciono comigo mesmo quando eu vejo algumas expressões de Davi. E eu vou falar 2 expressões dele que me deixam muito satisfeito com a vida de Davi e decepcionado comigo. Eu acredito que você vai ver como é que está quando eu expor isso aí. Você vai analisar o seu coração também, se você está segundo o coração de Deus ou não. Uma das situações é quando Davi está na fortaleza, ele está refugiado na fortaleza, ele tem saído de Belém, deixado a sua cidade, porque os filisteus invadiram a cidade com seus soldados, o exército inimigo, um dos piores inimigos de Israel, os filisteus, o exército filisteu, e eles tomaram Belém. No centro de Belém tem uma cisterna, uma fonte, e estava ali o exército acampado ao redor. E Davi, lá na fortaleza, fala baixinho, sussurra: ah, quem me dera eu beber da água da cisterna de Belém. Ah, quem me dera eu saciar a minha sede com aquela água. E ele saboreava no pensamento aquela água, mas não a tinha. Os 3 valentes de Davi, porque na verdade Davi tinha 30 homens chamados os valentes de Davi, era o grupo dos 30, e tinha o grupo dos 3. Dos 30 ainda tinha 3 que eram mais achegados, eram aqueles que estavam ali para defender Davi, e suas vidas não tinham por preciosa. Não tinham por preciosa. A vida de Davi é que deveria ser protegida. E esses eram os homens que cuidavam da segurança de Davi. Escutaram Davi sussurrando, querendo essa água, e eles saíram, se reuniram e saíram à noite, foram na escuridão, entraram em Belém, foram na cisterna, pegaram a água com o cantil e trouxeram aquela água e chegaram ansiosos para apresentar ao rei, porque certamente o rei ia ficar muito satisfeito. E realmente, qualquer um ficaria. E Davi pega aquela água e diz: o que é isso? E eles dizem que nós fomos à noite ouvimos o Senhor sussurrar que gostaria de beber da água, e nós fomos lá
invadimos o arraial do inimigo, entramos camuflados e retiramos a água para o Senhor. Davi pega aquela água e diz: vocês fizeram isso? Arriscaram suas vidas para pegar água para mim? Não, eu não posso beber. Essa água aqui tem vida. Eu não mereço isso, não. Sai em direção ao altar que ele tinha erguido para o Senhor e derrama sobre o altar e diz: Senhor, só tu és digno. Olha que coisa. O que você teria feito se você quisesse algo muito, se você quisesse muito algo, alguma coisa, e os seus amigos lhe presenteassem com aquilo ali, aquilo que você queria? O que você faria? Você não diria para os seus amigos: rapaz, pense nos amigos de vocês, não? Sei que posso contar com vocês, vocês arriscaram a vida de vocês, rapaz, olha, muito obrigado, vou ficar grato demais. Isso agora, olha, foi o melhor presente que você poderia ter me dado. Seria essa a sua atitude? Acredito que eu faria isso. Mas Davi me surpreendeu com essa atitude. Quando eu li essa expressão, essa situação, esse versículo, eu me surpreendi. Eu disse: é por isso que ele é chamado segundo o coração de Deus. O que ele tinha de melhor era para o seu Deus. Aquilo que tinha valor era para o seu Deus. Primeiro ele satisfazia a vontade de Deus. Depois ele pensava em si. O desejo do coração dele era agradar o Senhor. Então o que vinha para ele de bom, primeiro ele oferecia ao Senhor. Era isso que ele fazia. Quando eu olho uma expressão como essa, eu digo: Senhor, então era isso. Mas não para por aí, não. Uma certa vez, o próprio Deus, querendo castigar o povo por conta da sua rebeldia, ele fez com que Davi, despertasse o coração de Davi, a contagem, fizesse o censo, o recenseamento. E Davi chama o seu general e os seus subordinados e diz: olha, quantos homens nós temos preparados para uma guerra, preparados para uma batalha, preparados para qualquer hora que a gente quiser, eles estejam disponíveis. Homens que saibam pegar uma espada, que saibam lutar. E os seus generais saem, e seu general com seus subordinados, e vão a Israel, tribo a tribo, casa a casa, e conta: Israel tinha 800 mil homens preparados para a batalha. Entram para o lado de Judá, e Judá tinha mais 500 mil. Aí já são 1.300.000. Quando o general chega e conta para ele a quantidade de homens preparados que tem, Davi sente aquele: eu dei mancada porque eu não preciso de um exército enorme para ganhar as lutas, porque as minhas lutas, quem ganha é o Senhor. As minhas lutas, as minhas batalhas, quem vence é o Senhor, não é o meu exército, não sou eu. Ele reconhece que errou. O homem segundo o coração de Deus sabe quando dá mancada. O homem segundo o coração de Deus sabe pedir perdão, sabe reconhecer que errou. O homem segundo o coração de Deus não põe a culpa para os outros, assume a sua responsabilidade. O homem segundo o coração de Deus não pisa os outros para subir em nada, para subir na vida, para subir no emprego. Não, o homem segundo o coração de Deus, ele faz o trabalho dele com afinco, com prazer, veste a camisa, e Deus vê tudo isso e o recompensa. O homem segundo o coração de Deus, ele não precisa maltratar os outros para mostrar que ele é, o que pode, o que tem. O homem segundo o coração de Deus, ele não distrata os seus funcionários. O homem segundo o coração de Deus faz com que a empresa que ele trabalha cresça. Ele não fala mal de onde ele trabalha. São situações que a gente começa a perceber o que é um homem segundo o coração de Deus. E a gente passaria a noite todinha aqui falando e não terminaria, porque são atitudes. E quando você vai juntando, você percebe porque Davi era chamado por Deus segundo o seu coração. Este eu achei um homem segundo o meu coração, Deus dizia. Segundo o homem que
pensa como eu penso, tem um coração parecido com o meu, ele faz tudo para me agradar, ele pensa primeiro em mim. Esse era o coração de Davi. Mas outra situação é quando, após esse censo, que vem uma praga sobre o povo e morre muita gente, e Davi chega: Senhor, olha a oração de Davi: Senhor, não faça isso com o povo, quem pecou fui eu que mandei contar. O povo simplesmente está sofrendo, mas a culpa é minha. Que pague eu e a minha família, mas não o povo, Senhor. Um homem segundo o coração de Deus reconhece quando erra e não põe a culpa para ninguém. Assume a sua responsabilidade. Um homem, uma mulher segundo o coração de Deus assume suas responsabilidades. O profeta Gade vai a ele e diz: olha, o Senhor ouviu a tua oração, ele resolveu dar um basta nas pragas. Agora vai lá na eira de Araúna e ergue um altar, e lá oferece o sacrifício ao Senhor em forma de agradecimento, porque ele cessou a praga. E ele segue para lá, pega a sua comitiva e sai, se dirige para aquele local, e no caminho encontra o dono das terras, o Araúna. E Araúna disse: meu rei, o senhor o que é que está fazendo por aqui? E Davi diz: eu vim erguer um altar para oferecer sacrifício ao meu Deus, em forma de agradecimento. E ele diz: aqui tem as terras. Ele diz: não, me diga quanto é, eu vim te comprar as terras. Ele diz: não, meu rei, não vou dar só as terras, como também vou dar os bois para o sacrifício. E não só vou dar as terras e os bois, mas também a lenha, a madeira para o sacrifício. Pode deixar, o senhor não vai pagar nada, não vai custar nada para o rei. Olha que coisa boa, não? Porque aí, numa dessa, o que você diria? Eu diria: rapaz, tu pensa no cabo abençoado, você, Deus vai te dar em dobro tudo isso que tu está fazendo. Isso que você está fazendo, Deus está vendo, Deus vai te abençoar. Venha logo cá para orar por você. Você tem um coração amado, você tem um coração aberto para as coisas de Deus. E receberia aquilo ali de bom grado e iria oferecer. Não Davi. Não Davi. Davi não aceita. Diz: me diga o preço que é. Ele não está pechinchando, não. E outra coisa, para oferecer ao Senhor, ele não pechincha, não. Ele diga o preço justo, diga quanto é que eu vou te pagar. Ele diz: meu senhor, eu estou dando. Não, eu vou lhe pagar, porque longe de mim oferecer alguma coisa ao meu senhor que não me custe um preço, que não me custe um sacrifício. Longe de mim eu oferecer alguma coisa ao Senhor que aquilo não tenha parte da minha vida. Aquilo ali. Olha o homem segundo o coração de Deus, como é que faz? Ele dá o melhor. Ele faz questão de pagar por aquilo ali para oferecer ao Senhor. Ele não pega de graça aquilo que não lhe custou nada, porque se ele pega aquilo ali sem lhe custar nada, quem estava apresentando aquilo ali seria Araúna e não ele. Ele sabia o que era que deveria fazer para agradar a Deus. Tinha que lhe custar alguma coisa. Se desapegue. Faça alguma coisa, algo que seja de você mesmo, parte de você. Ofereça a Deus, ofereça a sua vida. Ofereça a sua vida para servir a Deus. Renuncie a muita coisa que o mundo oferece. Renuncie aos seus desejos carnais, pecaminosos. Renuncie a sua língua grande, que fala mal das pessoas, que nada está bom para você. Uma pessoa segundo o coração de Deus não faz isso. Segundo o coração de Deus, renuncia pelo Senhor. Deixa de ter a razão. Por isso que Jesus Cristo disse: olha, se alguém te fizer caminhar 1 milha, caminha 2 com ela. Se alguém quiser tirar a tua capa, dá também a túnica. Olha Jesus dizendo: se desapega. Você sabe por que o mar morto
ele é morto mesmo, ele não tem vida nenhuma, não tem vida, nenhuma bactéria tem no Mar Morto, nenhuma bactéria existe no Mar Morto, porque ele só recebe, não sai nada dele. As águas que vêm da chuva, as águas que vêm do Jordão, tudo as águas caem nele e dele não vai para canto nenhum. O mar é morto, ele só recebe, não dá nada, não doa nada. Pense direitinho. Você quer ser segundo o coração de Deus? Então pense como é que Deus age. Em seus passos, o que faria Jesus? Pensa nisso. Você quer ser segundo o coração de Deus? Antes de tomar uma atitude, pensa direitinho o que Jesus faria no seu lugar. Se você assim pensar, você é um homem, é uma mulher segundo o coração de Deus. Davi nos dá uma lição maravilhosa. Não é à toa que ele disse: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim, Senhor, um espírito quebrantado, espírito reto. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Eu estava meditando sobre isso e veio ao meu coração essa palavra. Não seja apenas crente, não. Tente ser melhor do que você é. E não se desculpe dizendo que você errou porque fulano errou. Não. Assuma seu erro. Você errou porque você erra, é humano. Deus está te dando uma segunda oportunidade de você mudar. Você tem prometido, entra ano, sai ano, você prometendo que vai melhorar, vai ser melhor crente, vai ser melhor amigo, vai ser melhor esposo, vai ser melhor filho, vai ser melhor esposa, vai ser melhor tudo, e nada muda. Você se coloca e diz: eu quero mudar, me ajude a mudar. Mas aqui dentro, se não mudar aqui, o coração, se você não deixar Deus mudar de fato o seu coração, se você ouvir um desaforo e falar dois, você nunca vai alcançar a mudança de Deus no seu coração, não. As pessoas podem levantar um falso contra você. Você não pode levantar nenhum falso contra ninguém. As pessoas podem mentir a seu respeito. Você não pode mentir sobre as pessoas. Se você tem um coração segundo o coração de Deus, você vai suportar aquilo ali. As pessoas podem roubar você. Você não vai roubar ninguém. Um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus sente a presença de Deus todo dia. Aleluia. Um homem segundo o coração de Deus, Deus é o seu objetivo, é alcançar a santidade, é alcançar algo que Deus quer para ele. Por isso que Davi disse certa vez: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aqueles que andam junto dele, aqueles que são íntimos dele. Ele revelará os seus segredos. Davi aprendeu os segredos de Deus. Ele abriu o coração. Ele esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Ele disse: levanto meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele disse: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, pode faltar tudo, mas aquilo não vai me fazer falta, porque o Senhor me preenche. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Pensa direitinho sobre isso. Pensa direitinho. Você quer mudar? Começa mudando o coração. A forma de você pensar, a forma de você agir. E quando errar, caia de joelhos. Se arrependa e peça perdão. E Deus te perdoará. Levantará você e dirá: vamos lá, campeão. Vamos lá, rapaz. Você vai conseguir. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração. É que você alcance o coração segundo o coração de Deus. Deus abençoe.